Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então seja muito bem-vindo, nós vamos continuando aqui nessa leitura e é alguma meditação desse primeiro volume da obra O Evangelho como me foi revelado, da Maria Valtorta, e hoje a partir do capítulo 35, A Fuga para o Egito, ensinamentos sobre a última visão ligada à vinda de Jesus. Estamos nesse um período natalino, um período onde nós vamos participando das celebrações festivas desse tempo, Natal, Nascimento, apresentação de Jesus no templo, batismo que fecha o tempo de Natal, mas ainda nesse período nós tivemos a festa também da Sagrada Família, onde na liturgia retrata Jesus no templo aos 12 anos e toda aquela realidade do sofrimento de Maria, de José, por esse período que ficaram sem saber onde Jesus estava. Então essas narrações também a gente vai estar acompanhando. Então vamos ver o que é essa realidade aqui da fuga para o Egito, o que o Senhor vem nos ensinando a partir desse relato da visão que a Valtorta teve dessa fuga para o Egito e que está bem dentro desse tempo que estamos vivendo. E essa visão ela teve no dia 9 de junho de 1944. O meu espírito vê a seguinte cena. É noite. José dorme em sua cama no seu pequeno quarto. Um sono tranquilo de quem descansa de muito trabalho, feito com honestidade e capricho. Eu o vejo na escuridão do ambiente, rompida apenas por um pouco de luz do luar, que penetra por uma abertura da janela, encostada, mas não totalmente fechada, como se José tivesse calor ou quisesse ter aquele pouco de luz, para saber calcular o despontar da alvorada, levantando-se diligente. Ele está deitado de lado e no sono sorri, quem sabe a qual sonho que esteja tendo. Mas seu sorriso se transforma em preocupação. Ele suspira profundamente, como se faz quando se tem um pesadelo, e acorda sobressaltado. José se senta sobre a cama, esfrega os olhos e olha ao redor de si. Olha depois para a janela, por onde está entrando a claridade do luar. É noite alta, mas ele pega a roupa que está estendida aos pés da cama e, continuando sentado sobre a mesma, a vai vestindo sobre a túnica branca de mangas curtas que ele trazia sobre a pele. Afastadas as cobertas, põe os pés no chão e procura as sandálias. Depois ele as calça e amarra. Põe-se em pé e vai até a porta que está em frente de sua cama, não a que está de lado e que dá para o salão, onde foram recebidos os magos.
Ele bate à porta de leve, só um toque-toque, com a ponta dos dedos. José deve ter ouvido que está sendo convidado a entrar, porque abre com cuidado a porta e a torna a encostar, sem fazer barulho. Antes de ir até a porta, ele acendeu uma pequena candeia de um só bico, e assim tem uma luz para poder andar. Ele entra, mas em um quarto pouco maior do que o seu, e no qual está uma caminha ao lado de um berço. Ele vê uma luzinha já acesa, a chama vacilante que está a um canto. Parece uma estrelinha de uma luz tênue e dourada, que permite enxergar, mas sem incomodar quem estiver dormindo. Maria, porém, não está dormindo. Ela está ajoelhada junto ao berço, vestida com sua veste clara, e está rezando, velando a Jesus que dorme tranquilo. Jesus que tem a idade em que vi na visão dos magos. É uma criança de cerca de 1 ano, bonita, rósea e loira, que está dormindo com a cabecinha de cabelos encaracolados afundada no travesseiro e com uma mãozinha com o punho fechado, encostada na garganta. Não está dormindo? Pergunta José, em voz baixa e admirada. Por quê? José está bem? Oh, não, ele está bem. Eu estou rezando, mas certamente depois dormirei. Por que vieste, José? Maria fala, permanecendo ajoelhada onde estava. José fala em voz muito baixa para não despertar o menino, mas sua voz é agitada. Precisamos ir embora logo daqui. Mas logo. Prepara o baú e um saco com tudo que puder caber nele. Eu vou preparar tudo mais e levarei o mais que puder. Ao romper da aurora, fugiremos. Eu faria isso até antes, mas preciso falar com a dona da casa. Mas por que esta fuga? Depois eu te falarei melhor. É por causa de Jesus. Um anjo me disse: pega o menino e a mãe e foge para o Egito. Não percas tempo. Eu vou preparar o que puder. Não há necessidade de dizer a Maria que não perca tempo. Assim que ela ouviu falar de anjo, de Jesus e de fuga, compreendeu que está em perigo o seu filho. Põe-se em pé, branca como se tivesse um rosto de cera, com uma mão posta sobre o coração angustiada. Logo começou a mover-se desembaraçada e ligeira e a arrumar as roupas no baú e num grande saco que ela estendeu sobre o leito e que ainda não foi usado. Certamente está aflita, mas não perde a cabeça. E faz tudo apressadamente, mas com ordem. De vez em quando, ao passar por perto do berço, olha para o menino que está dormindo sem saber de nada. Estás precisando de ajuda? Pergunta-lhe José. De vez em quando, pondo a cabeça para dentro da porta que está entreaberta. Não, obrigada, responde Maria. Somente quando o saco está cheio e fica pesado é que ela chama José para ajudá-la a fechá-lo e levantá-lo da cama. Mas José não quer ser ajudado e faz tudo sozinho, pegando o grande volume e levando-o para o seu quartinho. Pega também as cobertas de lã? Pergunta Maria. Pega o mais que puderes, porque o que ficar estará perdido. Por isso, o mais que puderes, apanha-o. Para nós vai ser bom, porque teremos pela frente uma longa viagem, Maria. José fica muito sentido ao ter que dizer isso. Pode-se imaginar como está Maria, suspirando. Ela vai
dobrando suas colchas e com as de José, e ele as amarra com uma corda. Vamos deixar os acolchoados e as esteiras, diz ele, enquanto amarra as colchas. Ainda que eu levasse 3 burrinhos, não posso sobrecarregá-los demais. Temos que fazer uma longa e incômoda viagem, uma parte pelas montanhas e outra pelo deserto. Cobre bem, Jesus. As noites serão frias tanto nas montanhas como no deserto. Apanhei os presentes dos magos, porque eles nos serão úteis lá embaixo. Tudo o que eu tiver gastarei para comprar os 2 burrinhos. Nós não podemos mandá-los de volta, e por isso eu preciso adquiri-los. Eu vou sem ficar esperando o romper da aurora. Sei onde procurá-los. Tu acabas de preparar tudo. E sai. Maria recolhe ainda alguns objetos e, depois de ter ido ver Jesus, sai e volta com 2 pequenas vestes que parecem estar ainda úmidas. Talvez tenham sido lavadas no dia anterior. Ela as dobra e envolve-as num pano e as ajunta com as outras coisas. Já não há mais nada. Ela olha ao redor e vê um brinquedo de Jesus em um canto. É uma ovelhinha entalhada em madeira. Ela a pega com um soluço e a beija. A madeira está com os sinais dos dentinhos de Jesus e as orelhas da ovelhinha estão mordiscadas. Maria acaricia aquele objeto sem valor, feito com uma madeira clara e comum, mas que para ela é de grande valor, porque lhe fala do afeto de José por Jesus e lhe fala também do seu menino. Por isso, o põe também junto com as outras coisas sobre o baú já fechado. Agora já não há mais nada mesmo. Só falta Jesus, que ainda está em seu bercinho. Maria acha que é bom prepará-lo também. Vai ao berço e o sacode um pouco para despertá-lo, mas ele dá apenas um leve sinal e, virando-se para o outro lado, continua a dormir. Maria o acaricia de leve sobre os caracóizinhos. Jesus abre a boquinha para um bochejo. Maria se inclina e o beija na face. Jesus acaba de despertar. Abre os olhos, vê a mamãe e sorri e estende as mãozinhas para o seio dela. Sim, amor da mamãe, sim, o leite, antes da hora habitual. Mas tu estás sempre pronto para sugar tua mamãe, meu santo cordeirinho. Jesus ri e brinca, agitando os pezinhos para fora das cobertas, agitando os braços com uma daquela alegria de criança, tão bela de se ver. Ele apoia os pezinhos sobre o estômago da mãe, curva-se como um arco e apoia também a cabecinha loira sobre o seu seio, e depois se atira para trás, rindo, com as mãozinhas agarradas aos cordãozinhos que ajustam o vestido ao pescoço de Maria, procurando abri-lo. Em sua camisinha de linho, ele está muito bonito, gorducho, rosado como uma flor. Maria se inclina e, estando assim por cima do berço como uma proteção, chora e ri ao mesmo tempo, enquanto o menino balbucia aquelas palavras de todos os bebês, que não são palavras, e entre as quais ouve-se já clara e repetidamente a palavra mamãe. Ele olha para ela, admirado por vê-la chorar. Estende uma mãozinha para as lágrimas que caem e se deixa molhar por aquelas carícias. Gracioso torna a apoiar-se no seio materno
e se encolhe todo, acariciando-o com sua mãozinha. Maria o beija por entre os cabelos e o pega no colo, senta-se e o veste. O vestidinho de lã já está posto, e as sandalinhas também. Maria lhe dá de mamar. Jesus suga contente o bom leite de sua mamãe, e quando percebe que da direita está vindo menos, procura o da esquerda. Ri ao fazer isso, olhando de alto a baixo para sua mãe. Depois adormece de novo sobre o seio dela. Sua bochecha rosada e gorducha está ainda contra o seio branco e redondo. Maria se levanta levemente e o coloca sobre a colcha de seu leito, cobre-o com seu manto. Volta ao berço e dobra as pequenas cobertas. Fica pensando se não está bom pegar também o pequeno colchão. É tão pequeno, pode-se levar. Então ela o coloca junto com o travesseiro, perto das coisas já postas sobre o baú. Chora sobre o berço vazio e pobre, a pobre mãe, que está sendo perseguida com seu filho. José já está de volta. Estás pronta? Jesus está pronto? Pegastes as suas cobertas, a sua caminha? Não podemos levar o berço, mas pelo menos que ele tenha o seu pequeno colchão, pobre pequenino, que procuram a sua morte. José! Maria dá um grito enquanto se agarra ao berço, o braço de José. Sim, Maria, a sua morte. Herodes o quer morto, porque tem medo, por causa do seu reino humano. Ele tem medo deste inocente, aquela fera imunda. Que irá ele fazer quando ficar sabendo que o menino fugiu? Eu não sei, mas nós já estaremos longe. Não creio que ele queira se vingar, procurando-o até na Galileia. Já lhe seria muito difícil descobrir que nós somos galileus, e mais ainda que nós somos de Nazaré. E quem é que somos exatamente? A não ser que Satanás o ajude para agradá-lo por ser-lhe um servo fiel. Mas, se isso acontecesse, Deus nos ajudará do mesmo modo. Não chores, Maria. Ver-te chorar é para mim uma dor bem mais forte do que a de ter que ir para o exílio. Perdoa-me, José, não é por mim que eu choro, nem pelas poucas coisas que vamos deixar. Eu choro por ti. Já tivestes que sacrificar-te tanto, e agora tornas a ficar de novo sem clientes e sem casa. Quanto eu custo para ti, ó José? Quanto? Não, Maria, tu não me custas nada, tu me consolas. Sempre, não fiques pensando no dia de amanhã. Nós temos as riquezas dos magos. Elas nos ajudarão nos primeiros tempos. Depois eu acharei trabalho. Um operário honesto e que tenha capacidade logo abre caminhos. Já viste como foi aqui. As horas não me bastam para o trabalho que tenho. Eu sei, mas quem te aliviará da saudade? E a ti, quem te aliviará da saudade daquela casa de que tanto gostas? Jesus, tendo-o, tenho o que lá tive. E eu, tendo Jesus, tenho a pátria a qual tenho esperado até há poucos meses. Tenho o meu Deus. Estás vendo como não vou perder nada do que é mais querido sobre todas as coisas? Basta que salvemos a Jesus, que tudo ficará conosco. Mesmo que não tivéssemos mais de ver este céu, estes campos, nem aquelas
ainda mais queridos da Galileia. Teríamos sempre tudo porque o temos. Vem, Maria, que o amanhecer está chegando. É hora de irmos saudar a nossa hospedeira e pegar as nossas coisas. Tudo irá bem. Maria se levanta obediente, envolve-se no manto, enquanto José está fazendo um último embrulho, e depois sai, transportando-o. Maria soergue delicadamente o menino e o envolve com um xale, apertando-o contra o coração. Olha para as paredes que a hospedaram durante alguns meses e com uma mão toca nelas de leve. Feliz casa que mereceu ser amada e abençoada por Maria. Ela sai, atravessa o pequeno quarto que era de José e entra no salão. A dona da casa, em lágrimas, a beija e saúda, e levantando uma das extremidades do xale, beija na fronte do menino, que está dormindo tranquilo. Descem pela escadinha externa. Vem chegando uma primeira claridade da aurora, quando se começa a ver alguma coisa. Naquela pouca luz pode-se ver 3 burrinhos. O mais robusto está carregado com as alfaias. Os outros estão selados. José faz força para acomodar bem o baú e os embrulhos sobre a albarda do primeiro. Vejo as suas ferramentas de carpinteiro amarradas em pacotes dentro do saco. Ainda há saudações e lágrimas. Depois Maria monta no seu burrinho, enquanto a dona da casa segura Jesus no colo, e o beija ainda, devolvendo-o depois a Maria. José monta também, tendo antes amarrado o seu jumento ao outro jumento, que vai com a bagagem, a fim de ficar com a mão livre para segurar o burrinho de Maria pelo cabresto. A fuga tem início, enquanto Belém, que sonha ainda com a fantástica cena dos magos, dorme quieta, sem saber o que a espera. E a visão cessa assim. Então, que cena comovente, essa cena de pessoas tendo que se desfazer de algumas coisas, se desfazer do local, sair com a noite ainda, embora já esteja para amanhecer, mas ter que sair, ir embora, fugir. Na verdade, é uma fuga em que Jesus, Maria e José vão para terras estrangeiras para poder serem protegidos, né? Na verdade, José e Maria vão proteger Jesus, sobretudo José. Vai proteger o menino da fúria de Herodes, que depois nós sabemos o que aconteceu depois, mas vai ter relato também a respeito dessa matança de pequeninos naquela cidade. E que José, obediente à voz do anjo, que é a própria voz de Deus, ele que é o protetor do menino e protetor da mãe, leva-os para essa terra estrangeira que foi indicada pelo anjo, para proteger a vida de Deus, a vida do pequeno Deus que está se desenvolvendo na humanidade, nessa criança Jesus. Então toda essa realidade é tão triste, tão comovente de levar, de sair, né, de se desacomodar. Eles já estavam num ambiente estranho, porque eles não estavam em Nazaré, na casa que era a casa de Maria, onde eles moravam. Eles estavam já numa terra estranha, eles estavam em Belém, hospedados na casa de uma senhora. Desde o nascimento, né? Jesus nasceu lá naquela estrebaria e depois, por indicação e por
providência de Deus ali através dos pastores, de um dos pastores, eles recebem as acomodações nessa casa dessa simples e bondosa senhora, que também se chamava Ana. E ali ficaram ali por alguns meses, e ali também foi palco da visita dos magos, os quais nós vimos na narração do vídeo anterior, essa visita dos magos. Então, essa fuga que nós conhecemos é sempre narrada nas liturgias. Anualmente nós celebramos, nesse tempo do Natal também essas passagens, mas que muitas vezes nós não atentamos para o que realmente isso significa. Esse sair, né, da terra, da terra, embora não estivesse na terra natal, mas ainda estava dentro dos limites da terra dos judeus, e eles vão para uma terra estranha, uma terra estrangeira, uma terra paganizada, que é o Egito. Então, que essas cenas narradas aqui pela Valtorta possa também impactar o nosso coração, de tantas e quantas vezes nós precisarmos de sair de nós mesmos para obedecer ao chamado de Deus, à vontade de Deus, naquilo que Ele tem reservado para nós, e não termos apego a nada que seja terreno, nem a locais, nem a pessoas, nem a coisas, objetos, a nada, mas tão somente ouvir o que Deus tem para nós, seja onde for, da forma que for. Que nós possamos, assim como José foi obediente à voz do anjo, Maria obediente ali à autoridade conjugal de José, essa autoridade do homem, que é o cabeça da casa também, para proteger esse projeto de Deus, que naquela realidade era o menino Jesus, mas que na nossa realidade são tantas coisas que às vezes o Senhor quer preservar, quer proteger, e muitas vezes Ele nos envia para onde Ele quiser e da forma que Ele quiser, e que nós sejamos obedientes. E aqui Jesus vem trazendo um ensino, então vamos escutar o que Jesus nos diz a respeito disso. Jesus diz: também as visões desta série terminam assim: em boa paz com os doutores difíceis. Viemos te mostrando as cenas que precederam, que acompanharam e que se seguiram a minha vinda. Não pelas cenas em si mesmas, pois são muito conhecidas, por mais que tenham sido alteradas por elementos sobrepostos através dos séculos, sempre por causa daquele modo de ver humano que, para dar maior louvor a Deus e por isso é perdoado, torna irreal o que é tão belo, se for deixado como é. Porque a minha humanidade e a de Maria não ficam por isso diminuídas, assim como não fica ofendida a minha divindade e a majestade do Pai e o amor da Santíssima Trindade, por uma visão das coisas em sua realidade, mas ao contrário, esplendem os méritos de minha mãe e a minha humildade perfeita. Assim como daí é que fulgura a bondade onipotente do eterno Senhor. Mostra-nos estas cenas para poder aplicar a ti e aos outros o sentido sobrenatural que surge daí, dando-vos como norma de vida. O decálogo é a lei. O meu evangelho é a doutrina que vos torna mais clara essa lei e mais desejável para ser seguida. Bastariam esta lei e esta doutrina para fazer os homens santos. Mas vós estáis tão embaraçados com a vossa humanidade que, na verdade, em vós ela ultrapassa demais ao Espírito, que não podeis seguir por estas vias sem cair, ou então parar, desencorajados. Dizei a vós
e a quem queira fazer que vos adiantasseis, citando-vos os exemplos do Evangelho. Jesus, Maria e José, e assim por diante todos os santos, não eram como nós. Eles eram fortes, foram logo consolados em suas dores, até nas pequenas dores que sentiram. Eles não sentiam paixões, eram já seres fora da terra. Ah, aquelas pequenas dores! Ah, não sentiam as paixões. A dor foi para nós a amiga fiel e teve todos os mais variados aspectos e nomes. As paixões, não useis erradamente um vocábulo chamado de paixões, os vícios que vos desencaminham. Chamai-os sinceramente de vícios e, além disso, capitais. Quanto aos vícios, não é que os ignorássemos. Não tínhamos olhos e ouvidos para ver e ouvir. E Satanás fazia dançar estes vícios à nossa frente, mostrando-os nas obras, com a sua imundície, ou tentando-nos com as suas insinuações. Mas a nossa vontade, inclinada a tornar-nos agradáveis a Deus, fazia com que aquela imundície e aquelas insinuações, em vez de satisfazerem o objetivo de Satanás, procurasse o contrário. Quanto mais ele trabalhava, mais nós nos refugiávamos na luz de Deus, por repugnância das trevas lamacentas, colocada diante dos nossos olhos carnais ou espirituais. Nós não ignoramos as paixões no sentido filosófico. Nós amamos a pátria com a nossa pequena Nazaré, cidade que amamos mais do que qualquer outra da Palestina. Nós sentimos afeto por nossa casa, pelos parentes e amigos. Por que não haveríamos de sentir? Não nos tornamos escravos deles, porque nada nos deve possuir, a não ser Deus. Mas fizemos deles bons companheiros. Minha mãe exultou de alegria quando, 4 anos depois, voltou a Nazaré e pôs o pé em sua casa, podendo beijar aquelas paredes dentro das quais o seu sim lhe abriu o ventre para receber o embrião de Deus. José saudou com alegria parentes e sobrinhos, crescidos em número e idade, e se alegrou ao ver-se imediatamente lembrado pelos concidadãos, também por sua capacidade profissional. Eu próprio fui sensível às amizades e sofri, como uma crucificação moral, pela traição de Judas. Que dizer de tudo isso? Nem minha mãe, nem José preteriram a casa ou os parentes à vontade de Deus. E eu não poupei palavras quando foi preciso, mesmo quando elas atraíam o ódio dos hebreus e a antipatia de Judas sobre mim. Eu sabia, e teria podido fazê-lo, que teria bastado dinheiro para subjugá-lo a mim. Não a mim como redentor, mas a mim riqueza. Eu que multipliquei os pães, podia multiplicar também o dinheiro se quisesse. Mas eu não tinha vindo procurar satisfações humanas de ninguém, muito menos dos que foram chamados por mim. Eu havia pregado a necessidade do sacrifício, do desapego, de uma vida casta, de posições humildes.
Que mestre e que justo teria sido se tivesse dado dinheiro para alimentar o sensualismo mental e físico de alguém como único meio para segurá-lo? No meu reino, os grandes se tornam assim, fazendo-se pequenos. Quem quer ser grande? Aos olhos do mundo, não está preparado para reinar no meu reino. Esse é palha para a cama dos demônios, porque a grandeza do mundo está em contraste com a lei de Deus. O mundo chama grandes os que, com meios quase sempre ilícitos, sabem ocupar as melhores posições e, para conseguirem isso, fazem do próximo um degrau, sobre o qual sobem, pisando nele. Chama grandes aqueles que sabem matar para reinar, matar moral ou materialmente, e pela extorsão conseguem posições e lugares e enriquecem, sugando o sangue dos outros em suas riquezas particulares ou coletivas. O mundo muitas vezes chama os delinquentes de grandes. Não, a grandeza não está na delinquência, está na bondade, na honestidade, no amor, na justiça. Vede os vossos grandes, que frutos envenenados vos oferecem, colhidos no seu malvado e demoníaco pomar interior. A última visão, pois eu quero falar dela e deixar de falar de outros assuntos que são tão inúteis, e o mundo não quer ouvir a verdade que lhe interessa, e que uma visão ilumina um ponto particular. Citado 2 vezes no Evangelho de Mateus, numa frase repetida 2 vezes. Levanta, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Levanta, pega o menino e a mãe dele e volta para a terra de Israel. E como viste, Maria estava sozinha com o menino no quarto. A virgindade de Maria após o parto e a castidade de José são muito combatidas por aqueles que, por serem lama podre, não admitem que alguém possa ser asa e luz. São infelizes, com corações tão corrompidos, com mente que se prostituiu tanto à carne, que se tornaram incapazes de pensar que alguém como eles possa respeitar a mulher, ver nela a alma e não a carne, elevando-se a si mesmos, vivendo em uma atmosfera sobrenatural, apetecendo-se de Deus e não da carne. Pois bem, aos negadores do belo, a estes vermes incapazes de se tornarem borboletas, a estes répteis cobertos pela baba da sua libidinagem, incapazes de compreender a beleza de um lírio, a estes eu digo que Maria foi e permaneceu virgem, e que só sua alma foi casada com José, como o seu espírito se uniu unicamente ao Espírito de Deus, e por obra dele ela concebeu o seu único filho. Eu, Jesus Cristo, unigênito de Deus e de Maria. Isso não é uma tradição que floresceu mais tarde por um amoroso respeito para com a bem-aventurada, que foi minha mãe, mas é uma verdade que desde os primeiros tempos foi conhecida. Mateus não nasceu séculos depois, ele foi contemporâneo de Maria,
Mateus não era um pobre ignorante que tivesse vivido nas selvas, com facilidade de acreditar em qualquer história. Era um fiscal da Receita, como diríeis hoje, ou um cobrador de gabelas, como naquele tempo dizíamos. Ele sabia ver, ouvir, compreender, separar o verdadeiro do falso. Mateus não ouviu as coisas por meio de terceiros, mas ele as recolheu dos lábios de Maria, a qual o seu amor pelo Mestre e pela verdade o havia levado a fazer perguntas. Não posso chegar a pensar que esses negadores da inviolabilidade de Maria pensem que ela tenha podido mentir. Os meus próprios parentes a teriam podido desmentir se ela tivesse tido outros filhos, pois Tiago, Judas, Simão e José eram condiscípulos de Mateus. Por isso seria fácil confrontar as versões se outras houvessem. Mateus nunca diz: levanta-te, pega a tua mulher. Ele diz: pega a mãe dele. Antes diz: virgem desposada a José. José, seu esposo. Não me venham dizer que isso era um modo de falar dos hebreus, como se dizer palavra mulher já fosse uma infâmia. Não, negadores da pureza. Desde as primeiras palavras do livro se lê: e se unirá à sua mulher. Ela é chamada companheira até o momento da consumação sexual do casamento, mas depois é chamada mulher em diversas passagens e em diversos capítulos. E assim acontece com as esposas dos filhos de Adão. É assim que Sara é chamada mulher de Abraão. Sara, tua mulher, e toma tua mulher e as tuas 2 filhas, foi dito a Ló. E no livro de Rute está escrito: a Moabita, mulher de Malaom. E no primeiro livro dos Reis está dito: Eucana teve 2 mulheres. E ainda mais, depois Eucana conheceu sua mulher, Ana. E ainda, Eli abençoou Eucana e a mulher dele. E sempre no livro dos Reis foi dito: Batsabá, mulher de Urias, o Eteu, tornou-se mulher de Davi e lhe deu um filho. O que se lê no livro azul de Tobias, aquilo que a igreja canta para vós nas vossas núpcias, para aconselhar-vos a serem santos no matrimônio? Lê-se: ora, quando Tobias chegou com a mulher e com o filho, e ainda Tobias conseguiu fugir com o filho e com a sua mulher. Nos evangelhos, isto é, nos tempos de Cristo, nos quais se escrevia relativamente àqueles tempos antigos em linguagem moderna, não havendo, portanto, necessidade de se pensar em erros de transcrições. Foi dito pelo próprio Mateus no capítulo 22. O primeiro, tendo-o tornado por mulher, morreu e deixou a mulher ao irmão. Marcos, no capítulo 10, quem repudia a mulher. Lucas chama Isabel de mulher de Zacarias 4 vezes em seguida, e no 8º capítulo diz: Joana, mulher de Cusa. Como estais vendo, não era este nome um vocábulo proscrito para quem estava nos caminhos do Senhor. Um vocábulo imundo que não era digno de ser proferido, e muito menos escrito onde se trata de
Deus e das suas admiráveis obras. O anjo dizendo: o menino e a mãe dele, vos demonstra que Maria foi mãe verdadeira, mas não foi mulher de José. Ela permaneceu sempre, a virgem desposada a José. Este é o último ensinamento destas visões, e uma auréola que resplende sobre a cabeça de Maria e de José, a Virgem Imaculada, o homem justo e casto, os dois lírios entre os quais eu cresci, ouvindo só fragrâncias de pureza. A ti, pequeno João, eu poderia falar sobre a dor de Maria por seu duplo afastamento de sua casa e de sua pátria, mas não há necessidade de palavras. Compreendo que seja isso, e disso desfaleces. Dá-me a tua dor, só quero isto. É mais do que qualquer outra coisa que me possas dar. Hoje é sexta-feira, Maria. Pensa na minha dor e na dor de Maria sobre o Gólgota, para que possas suportar a tua cruz. A paz e o nosso amor fiquem contigo. Aqui só para relembrar que quando Jesus se refere ao pequeno João, ele está falando de Maria Valtorta, que tantas e quantas vezes no decorrer desses volumes, desses capítulos, ele vai falar assim com ela, pequeno João, como se Maria fosse ali uma secretária, né, que estivesse ali tomando nota e escrevendo essas visões. Então, assim como o João, né, aqui ele falando de João Evangelista, que também escreveu, escreveu o Evangelho de São João, escreveu o Apocalipse, escreveu 3 cartas, então, e que foi muito íntimo de Jesus. Então, ela recebe esse título carinhoso da parte de Jesus, né, o pequeno João. E nesse ensinamento tão espetacular que Jesus vem nos trazendo a respeito dessa passagem, e não só dessa passagem, quando ele vai falando ali em relação às paixões, essa diferença que muitas vezes tido e levado ao pé da letra, né? As paixões são realidades ligadas ao sensível, ao sensitivo, a sentimentos. Mas quando estas são desordenadas, elas se tornam vícios. E ele vai deixando isso bastante claro, que em Maria, ali em José, no próprio Jesus, na humanidade, não haviam vícios neles. Mas essa paixão do sentimento, de gostar, né, dessa realidade da pátria, da casa de Nazaré, que era para eles, na humanidade deles, não existia ali um mal, não existia, na verdade, um apego, existia ali um carinho pela pátria e pelo local onde eles moravam originalmente, no caso José e Maria. Então, que isso não, né, ele vem dizendo que isso não tem nada de mal, que não era um apego terreno, um apego satânico, mas fazia parte daquela realidade da humanidade deles. E nessa obra do Evangelho, como me foi revelado, que Maria Valtorta escreveu, vem muito para nos trazer essa realidade da humanidade, da vida humana de Jesus, né? Dessa vida externa de Jesus, da vida humana mesmo, dele sobre a terra durante esses 33 anos. E também relata muito, boa parte disso, da vida humana também de Maria. Nós vamos ter muito poucas informações a respeito da vida interior, da vida íntima, do que acontecia no íntimo deles. Mas mesmo nessa exterioridade, nessa vida humana que eles viveram, que foram na mais perfeita santidade, porque tanto Jesus como Maria viveram na divina vontade, então eles viveram 100% do tempo deles conformados dentro da vontade de Deus, dentro da vontade divina. Eles nunca, em nenhum momento, eles fizeram a própria vontade, em nenhum momento, desde o primeiro momento da existência deles até o momento em que
ambos deixaram essa terra, nenhum deles fizeram por um só segundo a vontade humana deles. Eles foram humanos, viveram na humanidade, mas numa intensidade de santidade que, para nós, se nós tentarmos meditarmos com a nossa cabeça humana, nós não compreendemos. Mas quando nós adentramos em outras obras que vão trazer um pouco dessa realidade da vida interior, no caso de Jesus, narrado pela Maria Cecília Bage, na obra Vida Íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver lá essa vida interior, essa vida íntima de Jesus. Então lá, essa obra ela casa com essa obra do Evangelho, porque ela vai fazer-nos compreender um pouco mais de Jesus. Quem foi Jesus? O homem Deus, o Deus feito homem, que viveu na humanidade, mas que viveu intensamente a vida divina nessa humanidade, não para trazer essa divindade nas obras, nas coisas, mas interiormente ali, essa intimidade com Deus que acontecia com ele. Então é uma outra obra que nos ajuda muito a compreender Jesus. E também tem uma outra obra que ajuda-nos a compreender um pouco mais sobre Maria, que na Valtorta vai nos trazer bastante informações de Maria, vai nos revelar realmente Maria, o pouco do que se conhece de quem foi Maria nos Evangelhos, nas Escrituras como um todo. Nessa obra vai nos trazer muitas e muitas informações de quem foi essa mulher. Essa mulher que aqui Jesus vem frisando com todas as letras, com toda a ênfase, de que nenhum momento, quando se usa essa palavra mulher para designar Maria, está em nada denegrindo ela, mas está sim exaltando. E também que essa realidade da mulher, ela, também para ele frisando que isso não significa que ela teve união humana, união carnal com José, mas que foi tudo na castidade, foi tudo na pureza, e a união deles foi apenas uma união de almas, onde o próprio Deus ali foi o que fez essa união das almas de José e de Maria. E eles viveram na maior pureza, que para nós, na nossa cabeça desfigurada pelo racionalismo, é incompreensível. Mas quando nós permitimos que esse racionalismo caia por terra e deixamos que Deus realmente venha trazer essas informações à nossa alma de forma sublime, de forma sobrenatural, de forma espiritual, quando nós adentramos nesse campo espiritual, mas não é um campo de especulação espiritual, mas um campo realmente da realidade espiritual, nós vamos compreendendo um pouco do que significa essa pureza, mesmo essa união familiar, né? Nós celebramos agora a Sagrada Família, mas o quanto que essa família traz-nos essa representação de quanto que nós, como famílias, devemos buscar viver uma vida casta, uma vida santa familiarmente. Nós não vamos conseguir atingir essa perfeição da pureza de uma vida familiar, porque nós temos essa realidade da união carnal. Mas mesmo tendo essa realidade da união carnal, nós podemos, na nossa alma, no nosso espírito, na nossa intenção, na reta intenção de viver o propósito de Deus na nossa vida, na nossa família, na nossa união, termos ali o mais próximo possível a nós, seres humanos, dessa realidade de pureza também. Porque o que o Senhor considera não são as obras, não são os atos, mas a intenção. O Senhor olha para o coração. E se nós estivermos dentro das nossas relações matrimoniais, conjugais, com os filhos, essa relação de buscar nos conformar com a vontade de Deus, fazer tão somente aquilo para o qual Ele nos chamou, para o qual Ele nos designa particularmente a cada um e como instrumentos de vida dele aqui sobre a terra,
na intenção, no coração, ele pode nos tornar puros. Ele tem esse poder, só que ele quer e precisa dessa nossa disposição. Nós precisamos ter a disposição de estarmos ali para que o Senhor realize. Nós não somos capazes por nós mesmos de nada, nem até mesmo de compreender o que ele vai falando. Aqui nessa explicação o Senhor fala tanta coisa que é tão sublime, que é tão alta, que só é possível uma compreensão quando nós damos abertura para que a luz da sua palavra, a luz do seu próprio entendimento, da sua própria sabedoria, penetre no nosso coração, na nossa alma. Só pela luz dele, pela luz do verbo, que é possível nós compreendermos um pouco daquilo que ele está comunicando. Se nós buscarmos compreender com a nossa cabeça, com a nossa humanidade, com a nossa inteligência humana, a gente vai simplesmente ficar mais confundidos ou interpretar de forma errada tudo que ele vai falando, tudo aquilo que ele quer nos comunicar. Então, a gente precisa ter uma abertura muito grande da nossa alma para essa transcendência de comunicação do espiritual, dessa comunicação que Deus quer fazer conosco. Deus, ele se comunica com a nossa alma, ele não se comunica com a nossa cabeça. Então, se Jesus está falando aqui palavras elevadas, palavras espirituais, e claro que ele usa elementos materiais para facilitar a nossa compreensão, essa informação ela só vai ser compreendida por nós se ela for tratada dentro da inteligência da nossa alma, dentro da nossa alma, se nós tivermos a nossa alma aberta, disponível e permeável para receber essas comunicações dele na nossa alma. E depois da nossa alma ela vai sendo trazida para a nossa razão, para nós compreendermos e podermos até verbalizar. Mas se a gente não deixa, não se abre para que essa palavra, para que a luz, porque a própria palavra de Deus é a luz que traz a informação, que traz a sabedoria daquilo que ele está comunicando, se a nossa alma não está disponível, não está aberta para receber essa comunicação, nós vamos ficar na obscuridade da informação. E ela vai ficar na superficialidade e muitas vezes nessas interpretações tão errôneas que a gente vê por todas as partes em relação a realidades divinas, realidades espirituais que nós precisamos compreender. Porque Deus quer ser amado, mas para ser amado ele precisa também, primeiramente, ser conhecido, e é o que ele quer ser conhecido para ser amado. Mas esse conhecimento ele se dá na nossa alma, ele não é um conhecimento intelectual, ele não é um conhecimento racional, é um conhecimento de espírito, é um conhecimento espiritual e ele se dá na nossa alma. Nós precisamos ter essa informação fechada que conhecer Deus é pelo Espírito. Nós não vamos conhecer Deus na matéria apenas. Claro que nós vamos vislumbrar, temos vislumbres, temos toques, né? Nós podemos ver Deus, mas compreender mesmo e conhecer profundamente apenas na realidade da nossa alma. E para isso nós precisamos ter essa abertura, termos um profundo desejo, uma profunda intenção de receber esse conhecimento, essa luz dele em nós, para podermos depois transbordar isso para fora, para o mundo, para as outras pessoas. Então, que o desejo do meu e do seu coração, ao escutar essas palavras de Jesus, ao ouvir esses ensinamentos tão preciosos que ele nos traz, que vai nos trazendo, que a Valtorta foi esse instrumento maravilhoso de Deus para nos trazer tantas verdades, assim como também no livro do céu existe ali a comunicação de Deus, existe a expressão de Deus, existe o transbordamento da vida de Deus no livro do céu. A compreensão nós só vamos ter a mínima que nós precisamos dentro da nossa capacidade, dentro dessa realidade da abertura e da disposição da nossa alma. E é isso que o Senhor quer fazer conosco. Então, que nós estejamos abertos e disponíveis. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Glória a Deus!
e que o novo ano nos traga muita abertura, muita disposição para receber a luz de Deus na nossa vida, a luz que veio no Natal, mas que está disponível todo o tempo para nós. Que a nossa alma esteja aberta e disponível para acolher essa luz, essa verdade, essa vida de Deus em nós. Amém. Fiat.